Tema de hoje, meus irmãos: como lidar com o tempo da espera. Existem promessas nas nossas vidas que Deus cumpre de imediato. Mas existem promessas que Deus usa um processo, um tempo, para que elas se realizem em nós. Se você tem dúvida de que Deus trabalha com processos, leia Gênesis capítulo 1. A criação de todas as coisas. No primeiro dia, Deus faz separação, luz, trevas. No segundo dia, Ele separa firmamentos, águas, terras. No terceiro dia, Ele cria vegetações, animais e por aí vai. E Deus cria todas as coisas em quantos dias? 6 dias. No sétimo, Ele descansa, que faz parte do processo também. Agora, Ele é Deus, não é? Por que Ele não criou igual o Thanos? Para quem assistiu Vingadores, ó, estralou, está pronto. Ele é Deus. Ele tem poder para isso. Alguém tem dúvida de que Ele poderia criar todas as coisas instantaneamente? Não. Mas Deus trabalha com processos. Só que, às vezes, nesse processo, a gente não sabe esperar. Quantos aqui esperam uma resposta da parte de Deus para avançar em qualquer área da sua vida? Alguns estão esperando receber uma proposta de emprego melhor. Daqui a pouco vai vir essa proposta aí e as coisas vão melhorar. Outros estão esperando alguém que ama muito, um cônjuge, um filho, um parente querido, entregar a sua vida a Jesus, se converter dos seus maus caminhos, e aí a vida vai ser melhor. Outros estão esperando um desembaraço. Tem uma herança para receber, tem um processo tramitando há muito tempo, e eu estou esperando que isso daí aconteça para que a minha situação financeira melhore. Muitas mulheres esperam que Deus permita que elas tenham um filho ou uma filha. Eu e a Ellen lá em casa, nós esperamos pela Maria Eduarda durante 4 anos. Foram 4 anos de espera. E Deus trabalhou conosco nesse processo. Eu arrisco a dizer, meus irmãos, que todos nós que aqui estamos, esperamos por algo da parte de Deus. Sim ou não? Seja algo que nós estamos construindo. De repente, você está construindo algo, e seja a construção de uma casa, de um edifício, ou seja algo como a sua faculdade. Não vejo a hora de terminar a faculdade. Você está construindo, está esperando o final. Ou seja, uma promessa de Deus. Mas todos nós estamos esperando algo. A espera é algo fácil? Não, ao contrário. A espera é algo difícil. Em alguns casos, muito difícil. Quantos concordam que a espera é algo difícil? Sabe por que esperar é difícil? Porque a gente ainda não entendeu algumas coisas sobre esse termo, esperar. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Esperar é espiritual. Como assim, Eliel? Essa semana eu estava lá no escritório e compartilhei já essa ministração com uma pessoa que trabalha comigo. E aí, fui compartilhando com ela e disse, dona Andréia, a espera é algo espiritual. Ela falou, fala a base bíblica para isso. Quero saber se é isso mesmo. Você trouxe a sua Bíblia? Você pode abrir em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Um texto conhecido como Vida pelo Espírito. O versículo 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito
o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Um tema que eu tenho compartilhado com vocês aqui, e entrei na minha última ministração, chamado tricotomia. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. E esse texto revela que o nosso espírito e a nossa carne estão em conflito. Eles estão o tempo todo guerreando para ver quem vai governar. E vai governar o quê? A nossa alma, a sede das nossas emoções e desejos. Olha a sequência do texto. Ora, as obras da carne são manifestas. Quem é governado pela carne, pratica essas coisas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Característica de quem é governado pela carne. A partir do verso 22, o texto começa a dizer as características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E qual que é a outra característica que vem aí? Paciência. Esperar é espiritual, porque envolve paciência. É o principal ingrediente. A geração que a gente vive é uma geração impaciente, é ou não é? E nós temos que tomar muito cuidado para não sermos impacientes com aquilo que Deus já prometeu para a gente. A segunda coisa que a gente precisa aprender para conseguir esperar de uma forma mais tranquila ou pacientemente é que esperar é diferente de aguardar. Embora a língua portuguesa as apresente como sinônimo, a etimologia, ou seja, a origem dessas duas palavras, elas nos indicam uma direção melhor. Esperar vem do latim esperare. É uma derivação da palavra esperança. Ou seja, quem espera precisa ter fé, precisa ter esperança. Aguardar vem do francês antigo e está ligado à palavra guardar. Ou seja, junção do prefixo a mais a palavra guardar. Vou tentar simplificar isso daqui para a gente. Imagina que você está num supermercado. Quantos aqui fazem supermercado todos os meses? E que loucura ir no mercado ultimamente, né? Seria melhor se a gente pudesse não ir. Bem, esse mês não, estaria bom, né? Mas a gente tem que ir lá. E aí você começa a fazer as suas compras e vai colocando ali no seu carrinho. Alguns, na geração de hoje, mais tecnológicos, não saem nem de casa, já fazem isso pelo aplicativo e mandam entregar, né? Mas tudo bem. Imagina você lá fisicamente no supermercado e você vai escolhendo cada uma das suas necessidades. E você escolhe a marca e olha para o preço. Escolhe a marca e olha para o preço. E você escolheu tudo que você precisava. De repente você se desloca do meio do supermercado e entra numa fila. E naquela fila você está aguardando. E por que você está aguardando? Primeiro, porque você sabe que não dá para sair daquele supermercado sem passar por aquele caixa. Segundo, porque tudo aquilo que você colocou no carrinho, você já garantiu no seu bolso que você tem como pagar. Então você está simplesmente guardando a sua posição na fila. Se você se lembra naquele momento que esqueceu de algo, o que você faz? Você deixa de aguardar, sai da fila, perdeu a posição, e quando retornar, você vai aguardar em outra posição. Mas suponhamos que você não tenha o recurso financeiro para aquela sua compra do mês. E Deus fala assim,
vai para o supermercado. Faz a sua compra. Nesse momento, dependendo do tamanho da tua fé, a tua escolha não é mais marca e preço, marca e preço. Talvez você fale assim, eu vou pegar do mais baratinho, porque eu não tenho como pagar, e aí eu vou dar uma moral para Deus, né? A conta não vai ficar tão cara. Ou se a tua fé estiver nas alturas, você vai falar, olha, esse item que eu não tinha dinheiro para pagar, esse mês eu vou escolher ele. Fato é que você vai fazer as suas compras e vai para onde? Para a fila. Por que que esta fila se torna uma espera e não um aguardar? Porque Deus falou para você, vai para aquela fila que eu vou enviar a provisão. Esperar envolve fé. Esperar é ouvir aquilo que Deus diz e você está ali falando, meu Deus, e se chegar no caixa e Deus não cumprir aquilo? E se a caixa começar a passar, o que eu vou fazer com isso? Mas tenha certeza que se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Josué, capítulo 21, verso 45, diz que de todas as promessas que Deus fez a Israel, de todas as promessas, todas se cumpriram, nenhuma falhou. Então, se Deus te deu uma promessa, independente do tempo que faz, compreenda que Ele está usando isso de uma forma pedagógica. Esperar é diferente de aguardar. Esperar não significa, diante disso que eu acabei de dizer, ficar de braços cruzados. O nome disso é preguiça, tá? Não é esperar. Esperar é se preparar para o momento certo. Jesus tinha 12 anos, quando seus pais, seguindo o costume, se deslocaram para Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois eles estavam retornando e Jesus ficou com 12 anos. E o texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 47, diz que ele estava ali debatendo, conversando com os mestres. E todos ficavam admirados como aquele menino de apenas 12 anos conhecia daquilo que estava falando. Eu arrisco a dizer que Jesus estava pronto. O mundo não estava pronto para recebê-lo. E quando Jesus começa o seu ministério? Com 30. Com 12 ele já debatia. Com 12 os mestres falavam, meu Deus, o que é esse menino que está aqui? Como que ele está falando desse jeito? Mas ele teve que esperar o tempo certo. Esperar, meus irmãos, é uma característica de Deus. Pastor Fábio Catalani ministrou algumas semanas atrás aqui sobre entusiasmo. E ele trouxe um diagnóstico preciso para a geração que nós vivemos. Uma geração ansiosa. Uma geração que quer ter o controle de todas as coisas. Uma geração que não sabe esperar. E como nós temos que tomar cuidado com isso? Às vezes você está lá, ó, no seu celular, entra lá, no exemplo que o pastor Fábio trouxe, mas você sabe aí alguma plataforma que você está querendo comprar uma roupa, um computador, um celular, ou a sua compra do mês, alguma coisa que você quer aí. O que você vai avaliar? O preço desse daqui tá bom, mas entrega semana que vem. Esse outro aqui é R$ 15 mais caro, mas entrega amanhã. Vou pagar mais caro e vou ter amanhã. Quantos já passaram por essa situação? Nós estamos nos tornando uma geração cada dia mais ansiosa. Mas Deus tem uma característica, paciência. Sabe por que eu posso afirmar isso? Pelo simples fato de eu estar aqui. Se Deus não fosse paciente comigo, meus irmãos, quantas vezes Deus precisou insistir comigo, mostrar que Ele se preocupava comigo, mostrar o seu amor, mostrar o seu cuidado, mostrar o seu zelo, e ainda assim eu, Eliel, escolhia outro caminho. Ainda bem que Deus é paciente, meus irmãos. Quantos louvam a Deus por Ele ser paciente com você?
Paciência é uma característica de Deus, meus irmãos. A espera faz parte dessa pedagogia. O nosso Pai tem coisas grandiosas para nos ensinar através da espera. Salmo 40, versículo 1 diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A maioria das versões, esta que eu acabei de ler, é a NVI, Nova Versão Internacional. A maioria das versões diz assim: esperei com paciência no Senhor. E este é o nosso desafio: esperar com paciência naquilo que Deus tem para a gente. A proposta para esse encontro de hoje, meus irmãos, é a gente passear por alguns exemplos de homens e mulheres que a Bíblia nos mostra que esperaram e que foram aprovados. O primeiro exemplo é o patriarca Abraão. A história de Abraão está registrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 25. Abraão nos mostra com a sua espera a fidelidade de Deus. A espera de Abraão nos mostra que Deus é fiel. Sabe por quê? Abraão recebeu uma promessa, capítulo 12 de Gênesis. A promessa foi o seguinte: Abraão, na época ainda Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão creu na promessa, pegou a sua mulher Sara, ou Sarai até então, seu sobrinho Ló, e partiu. Começou a caminhar para a terra prometida. O livro de Hebreus vai dizer que Abraão creu, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Imagina se você faria isso. Deus fala uma coisa para você, ó, vem aqui. Sai aí da sua zona de conforto, sai da tranquilidade da tua casa, do meio dos teus parentes, e vai para aquele lugar. Qual que é a primeira coisa que a gente perguntaria na nossa impaciência? Qual que é o lugar? Deixa eu pesquisar aqui antes, saber se lá faz sol ou se é frio. Deixa eu ver se o supermercado lá atende as minhas necessidades. Não era isso? Abraão saiu. Foi para onde Deus estava mostrando. Ponto positivo para Abraão. Porém, se você estudar a história de Abraão, você vai ver que ele teve algumas atitudes erradas. Como, por exemplo, quando ele estava chegando no Egito, olhou para sua mulher, falou: tu é gata, bonita, só que se a gente entrar nessa cidade e as pessoas daí souberem que você é minha esposa, eles vão me matar por causa de você. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar mais em mim do que em você nesse momento, vamos dizer que tu é minha irmã, e aí lá a gente vive como se nós fôssemos irmãos, você não é minha esposa lá. O cara foi egoísta, colocou a mulher na fogueira e mentiu. Depois Deus teve misericórdia, revelou lá para o faraó o que estava acontecendo, mas ele teve uma atitude errada. Um pouquinho mais adiante, e eu não estou tirando o crédito aqui de Abraão, nós só estamos aqui porque esse homem acreditou numa promessa. Aquilo que nós professamos como fé começa com ele. Mas um pouquinho mais para frente, ele e a sua mulher agora dizem assim: ó, Deus te deu uma promessa. A gente está aqui, aonde estamos, porque a gente acreditou nessa promessa. Mas vamos dar uma ajudinha para Deus? Está demorando demais. Talvez ele deve ter esquecido, faltou algum recurso. Vamos ajudar Deus? E Sara entrega para Abraão Agar, a sua serva. Faz o seguinte, vamos ajudar Deus a cumprir com que a nossa descendência seja muito grande sobre a terra e tenha um filho com Agar. Abraão teve relações com Agar e nasceu Ismael. Sabe o que Deus falou? Ó, Ismael vai ser abençoado.
eu vou fazer dele uma grande nação, mas não é por meio dele. Eu vou te dar um filho. Depois, meus irmãos, de 25 anos de espera, Abraão, quando recebeu um chamado de Deus para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, tinha 75 anos de idade. Quando ele tinha 100 anos, nasceu Isaac. Ele esperou por 25 anos. E por que essa espera revela a fidelidade de Deus? Porque se Deus esperasse a nossa fidelidade para cumprir algo, Abraão não tinha conseguido alcançar. Mas independente daquilo que a gente passa num percurso de espera, Deus é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Abraão podia declarar o que Davi declarou no Salmo 25, versículo 3, que diz o seguinte: nenhum dos que esperam em Ti, Senhor, ficará decepcionado. Nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. Na espera, Deus nos mostra que Ele é fiel. Talvez você esteja esperando durante muito tempo. Creia que Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Amém? Segundo exemplo, José, o príncipe do Egito. A sua história está registrada em Gênesis, do capítulo 37 até o 50. E o que a gente aprende com o exemplo de José? A espera é um processo de aprendizado contínuo. Então, aprenda. Como assim? Deus revelou em sonhos para José quando ele tinha 17 anos. Gênesis 37, versículo 2. Com 17 anos, José tem sonhos. E nesses sonhos, ele entende e conta aos seus familiares, o seu pai e aos seus um monte de irmãos, que o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos se curvariam diante dele. Os seus irmãos se enchem de inveja. E o que fazem com José? O vendem. Primeiro momento, a ideia era tirar a vida. Mas os irmãos eram crentes. Não vamos fazer isso com José, não vamos derramar o sangue dele, e vamos só vendê-lo. Venderam. E ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. E ali, um homem que tinha recebido uma promessa de Deus em sonho, permaneceu fiel, mesmo tendo sido traído pelos seus irmãos, pelos seus familiares, vivendo como escravo. Ele naquela casa se destaca, faz tudo como para o Senhor. E então, Potifar vira para ele e diz: você está no comando de tudo a partir de agora. Você só não pode encostar na minha mulher. O resto, você comanda. O que José aprendeu ali? A lidar com fartura. Só que aquela mulher, que era a única coisa que ele não podia tocar na casa de Potifar, se encantou com José. Menino bonito, trabalhador, fiel a Deus, se interessou por ele. A Bíblia diz que durante várias vezes ela tentava assediá-lo e ele, corria, não posso fazer isso não. Corria, até que num determinado dia ele estava na casa sozinho. Todos os empregados tinham saído. E aquela doida agarrou ele. O que ele fez? Fugiu. E ela ficou com o manto na mão. José nos ensina que tem hora que a gente precisa resistir ao diabo, como a palavra diz, e ele fugirá de vós. Mas tem hora que a gente precisa correr, Foge das paixões da sua mocidade, diz a Bíblia. José correu. Quando correu, foi caluniado. Olha, esse hebreu veio para cá e tentou abusar de mim, aquela mulher falou. O marido não sabia de nada, confiou na mulher, mandou José para a prisão. Só que o menino era bom, trabalhador. Deus tinha dado uma promessa para ele. O que ele faz ali na prisão? Se torna o melhor e vira o braço direito do carcereiro. O que ele aprendeu na prisão? A lidar com a escassez. Lá na prisão,
ele encontra dois homens, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam ali, e aqueles homens têm sonhos. Assim como José teve um sonho, Deus revela àqueles homens o que iria acontecer. Só que aqueles homens não sabem a interpretação. José interpreta. Um iria morrer e o outro seria restituído ao seu cargo. Aquele que seria restituído, José fala assim: meu irmão, ó, você vai voltar lá, lembra de mim quando você estiver lá? O que aconteceu? Esqueceu de José. O cara voltou na empolgação que estava restituído ao cargo e José está ali. Passado algum tempo, o faraó tem sonhos. Deus revela para ele o que iria acontecer nos próximos 14 anos. Ninguém consegue interpretar aquele sonho até que aquele homem se lembra de José. Ó, teve um homem que uma vez você me mandou para a prisão, você estava meio maluco, me mandou prender, mas eu conheci um homem lá que interpreta sonhos. Manda chamar. José interpreta os sonhos do faraó. Ó, haverá 7 anos de muita fartura. E haverá 7 anos de muita escassez. Eu recomendo que você levante um homem para administrar, recolha 1/5, 20% de tudo aquilo que a terra produzir em 7 anos de fartura e guarde, para que nos 7 anos de escassez não te falte nada. O que aquele homem fala? Não existe ninguém em todo o Egito com tanta sabedoria como você. Está aqui, ó. Você é o governador do Egito. Você vai lidar com a fartura e vai lidar com a escassez. Sabe por que para José não foi um problema? Porque ele estava preparado. Sabe quanto tempo foi essa espera? Com 17 ele sonhou. Com 30 ele virou governador. 13 anos de espera. Se você acha que uma faculdade, pena que o pastor Jorge não está aqui hoje, de medicina demora muito tempo, 5, 6 anos, para ser governador, José precisou estudar 13, mas aprendeu. A espera é um momento de aprendizado. A espera é um momento que você precisa enxergar as oportunidades. Deus pode responder aquilo que Ele prometeu instantaneamente, mas se você estiver no processo de espera, creia que Ele é fiel e vai cumprir, mas que Ele também quer que você aprenda com aquilo. José esperou 13 anos e não ficou de braços cruzados. Ele aprendeu. Olha o que Provérbios 20, 22 diz. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Provérbios 20, 22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Você está esperando? Aprenda com esse período. Se desenvolva. Ah, não, é uma promoção que não chegou ainda. Eu queria tanto trabalhar numa multinacional. Está estudando outro idioma? Ah, eu queria um cargo melhor, ser gerente, ser diretor. Está estudando gestão de pessoas? Para ser um líder melhor? Ah, eu queria ser uma mãe, um pai, queria que Deus me desse um filho. Está estudando? Porque educação de filhos dá trabalho, gente. Se prepare para aquilo que Deus quer te dar. Terceiro exemplo que a gente tem, e este foi citado pelo pastor Fábio. Caleb, sua história está em Josué 14, do versículo 6 ao versículo 15. Caleb foi um espião bem-sucedido. A espera é o tempo para você se preparar física e mentalmente para conquistar a promessa que Deus te deu. A espera é o tempo para você se preparar física e mentalmente. Entenda que há uma diferença naquilo que José passou. José buscou conhecimento nas situações, estudou, se formou, estava apto para o cargo. Caleb está como pessoa preparada para receber a promessa. Sabe por quê? Caleb foi um dos 12 espias que Moisés mandou para espionar aquela terra da qual Abraão havia recebido uma promessa.
tem uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura. Moisés levanta 12 líderes, um de cada tribo de Israel, e manda espionar aquela terra. Caleb e Josué estavam entre os 12 e voltam com um relato dizendo: a terra é boa. Deus está nos trazendo para um lugar muito bom. Mas 10 dos seus irmãos dizem: a terra é boa, mas o povo de lá é forte demais e vai dar ruim para a gente. Não vamos, não. Caleb diz: Deus falou para a gente, bora lá conquistar essa terra. Ele tinha 40 anos. Sabe o que aconteceu? Deus ouve aquele relato e diz: ó, vocês vão agora passar 40 anos caminhando pelo deserto. Caminhando, caminhando, caminhando. Imagina que Caleb, nesse período, poderia, como o pastor Fábio bem ministrou aqui, ter se vitimizado. Ó, era para estar num lugar muito legal. Mas os meus irmãos deram um relato infiel. E eu estou aqui pagando por aquilo que eles fizeram. Mas Caleb estava ali. Eu fico pensando o que Caleb estava fazendo. Porque o texto vai dizer que quando Caleb tinha 85 anos, Josué 14, versículo 11, Caleb diz assim: ainda estou, Josué, tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Depois de 40 anos, Caleb disse: eu posso ir lá conquistar. Eu estou física e mentalmente preparado para receber aquilo que Deus me deu. Aliás, vou corrigir o que acabei de dizer. Estou física e mentalmente preparado para conquistar aquilo que Deus me prometeu. Porque às vezes a gente acha que uma promessa vai cair do céu. Deixa eu ficar aqui quietinho. Deus é fiel, eu acredito nisso. Mas eu não vou me preparar. Vou ficar só aqui, ó, aguardando. A espera é algo espiritual e requer esse preparo. Aprenda para que você, ao chegar o tempo certo, esteja apto, física e mentalmente, para conquistar aquilo que Deus te deu. Cuide da sua saúde, cuide da sua mente, se prepare para aquele momento. 45 anos caminhando, lutando, conquistando, para ter aquilo que Deus deu. E eu fecho o terceiro exemplo, citando Isaías 40, versículo 31. Você está anotando aí? Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você está esperando no Senhor, tenha certeza que Ele vai te dar sustento para aguentar o tempo que for necessário. Ele vai fazer você caminhar e não se cansar. Ele vai fazer você correr e não ficar exausto. Foi assim que Caleb chegou. Primeiro exemplo, Abraão. Nos mostra que Deus é fiel. A fidelidade de Deus não está atrelado à nossa performance. Segundo exemplo, nos mostra que a espera é um processo de aprendizado e que nós devemos aprender para estarmos aptos. Terceiro exemplo, Caleb nos mostra que o tempo de espera é para que nós estejamos física e mentalmente preparados para recebermos aquilo que Deus tem. É coisa grande que Deus tem para mim e para você. O quarto exemplo, rei Davi. A sua história está registrada em 1 Samuel 16 até 2 Samuel 23. O maior rei que Israel já teve. Me ensina e ensina para você que a espera serve para provar as reais intenções do nosso coração. Por que você quer tanto aquilo que Deus te prometeu? Davi foi ungido rei por Samuel. 1 Samuel 16 está registrado.
Samuel era um juiz de Israel. O povo reclamava: não queremos mais juiz, queremos um rei, como as outras nações. Nos dê um rei. Samuel vai à casa de... Primeiro Samuel unge Saul. Vamos cronologicamente na história. Saul era rei. Porém, foi um rei que começou bem e terminou mal. Samuel vai à casa de Jessé. Diz: Deus mandou eu vir aqui ungir o futuro rei de Israel. Chega lá, Jessé tem um monte de filhos. Vários dele com pinta de rei. Valente, forte, bonito, um guerreiro, parecendo o Anderson Paulino. Forte, preparado, habilidoso na arte da guerra. Chega diante de Samuel, o Senhor fala: não é este não. Manda outro. Parecendo o pastor Fábio Catalani. Bom comunicador, vai saber falar com o povo. Vai conseguir comunicar. Não é este. E manda outro, e outro, e outro. Todos os filhos de Jessé passam ali, e aí Samuel diz assim: não tem mais ninguém, não? O pai dele fala: tem, Davizinho. Cadê Davi? Está lá no estacionamento, ajudando os irmãos a estacionar o carro ali na Eponina. Está lá fazendo, cuidando das ovelhas de seu pai. Manda chamar Davi. Se você for estudar esse registro, você vai ver que Davi era um adolescente. De 10 a 15 anos. Os estudiosos que mais afirmam dizem que ele tinha 12 anos quando isso aconteceu. E ali ele é ungido rei. Passado um tempo, ele não assumiu, ele está ali na dele. Futuro rei de Israel foi ungido. Saul continua governando. Passou um período de tempo, uma guerra. Os filisteus estão lá, tem um cara de 3 metros, chamado Golias. Falando: ó, vou acabar com vocês, não me interessa quem é o rei. Eu vou atropelar vocês. Determinado dia, Jessé fala: ó, vai lá que você tem 3 irmãos na guerra. Vai lá, leva uns alimentos para ele e vai ver como eles estão. Chegando lá, Davi escuta aquele gigante de 3 metros falando que ia atropelar o povo de Israel. Quem é você para falar assim? Você é doido? Você não conhece meu Deus? Você não sabe que Ele é fiel às promessas que Ele faz? Você não pode falar assim, não. Ele vai até Saul e diz: ó, eu vou lá. Já tinham passado alguns anos. Os estudiosos dizem que ele tem daí de 15 a 20 anos. Ou 19. Porque se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que os homens acima de 20 anos eram seus irmãos que já estavam na guerra. Tinha 3 irmãos na guerra. O que sobra outros irmãos que não estavam. Então ele era o menor de todos. Alguns arriscam dizer que ele tinha 15 anos. E ele vai contra um gigante de 3 metros. Saul diz: já que você vai, menino, você é doido, você quer morrer? Está aqui a minha armadura. Tentou fantasiar ele. Davi coloca a armadura de Saul, não consegue nem andar. Que isso? Não vai dar para ir não. Deixa eu ir do jeito que eu sou. Pega ali a sua funda, passa no riachinho e pega 5 pedras. Alguns perguntam: por que esse menino pegou 5 pedras se o cara tem 3 metros? É muito fácil de acertar ele. Não precisava. Se você for estudar, você vai ver que Golias tinha outros 4 irmãos. Ele já falou: se os caras virem, já tem os 5, já derrubo. Rodou, derrotou Golias. Imagina se essa história acontece comigo e com você. Com todo respeito. Você foi ungido por um juiz de Israel. Uma autoridade do povo vem aqui e fala que você é o próximo rei. Você, diante de todo o exército, derruba um gigante. Meu irmão, seu Eliel ali fala: ó, a partir de agora é comigo, pode mandar que eu resolvo. Sabe quando ele foi ser ungido rei por uma parte de Israel? Por Judá? Quando ele tinha 30 anos. Sabe quando ele se tornou rei de Israel, de todo Israel? Com 37 anos. Ele foi ungido com 12, com 15, quando ainda era adolescente.
mais de 20 anos de espera, porque Deus estava provando o seu coração. Depois que ele derrotou Golias, Saul ficou com inveja, porque o povo dizia: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul fica louco com ele e falou: vou matar esse menino. Começa a tentar matá-lo. Por 2 oportunidades, em Samuel, capítulo 24, e 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, Davi tem 2 oportunidades de matar Saul. Aquele que estava tentando matá-lo. O cara já tinha sido ungido rei, o menino já tinha ungido rei. O cara tinha matado um gigante. E ele está diante daquele que tentava tirar a sua vida. Mas o coração dele estava sendo provado. Deus não te chamou para tirar a vida de ninguém. Deus te chamou para ser rei de Israel. E ele foi o rei mais importante que Israel teve. Mas teve que passar e pagar o preço da espera. A espera prova o nosso coração. O homem, segundo o coração de Deus, é assim que a gente conhece Davi, reinou por 40 anos. 7 anos só sobre Judá, quando foi ungido com 30. E 33 anos sobre todo Israel. 40 anos foi o reinado de Davi. É a confirmação de Isaías 64:4 que diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem com ouvido se percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando ao seu favor. Guarde o seu coração nele. Descanse nele. Avalie se aquilo que você quer ter é para abençoar pessoas. Ou se é para você falar: não, agora Deus me ungiu, é comigo a parada. A espera serve, meus irmãos, para a gente sondar o nosso coração. O 5º exemplo que eu quero trazer aqui é de uma mulher chamada Ana, a mãe desse profeta que ungiu Saul e Davi. 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, nos ensina que a espera é para entendermos que a bênção não é somente para nós. Aquilo que Deus te prometeu não é para que você seja feliz apenas, mas é para abençoar o seu reino. É para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Ana era estéril, casada com um homem chamado Eucana. Eucana, doido da cabeça. Tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não. Os estudiosos dizem que Eucana casou primeiro com Ana, Penina veio depois. Penina tinha filhos e o texto de 1 Samuel 1 diz que ela ficava tirando onda com Ana. Naquela cultura, não ter filho era uma maldição. Até certo dia, que Ana ora ao Senhor e promete entregar o seu filho a quem ela chamou de Samuel. Ela está ali, diante do Senhor, derramando o seu coração, orando. O sacerdote Eli diz: mulher, tu não devia vir aqui embriagada não? Tomou bebida fermentada demais? É casada com Eucana, tomou uma caninha e está aqui orando? Não funciona assim não. E aí ela diz: não, estou com o coração amargurado de tanto esperar. Mais uma vez para você ir lá estudar. Os historiadores estudiosos da Bíblia dizem que Penina poderia ter até 10 filhos. Imagina quanto tempo Ana estava esperando por um filho. No mínimo 10 anos. Mas ela está ali e ela entende que aquela promessa que Deus tinha dado para ela, ou aquele desejo que ela tinha que Deus respondesse, não podia ficar somente com ela. E ela diz: Senhor,
se o Senhor me abençoar com esta causa, eu vou entregar o meu filho aqui. Passado 1 ano, Samuel nasceu. Sabe como é legal a gente ver essa história? Deus também deixou Ana se deliciar com seu bebezinho. O texto diz que no ano seguinte, Eucana voltava para onde ele ia adorar ao Senhor, e Ana falou, eu vou ficar aqui com meu filho, curtindo ele, até que ele deixe de mamar. Quando ele deixar de mamar, eu vou lá entregar. Ana entregou Samuel, que se tornou um juiz em Israel, um dos mais importantes juízes de Israel, e aquele o qual ungiu os 2 primeiros reis daquele povo. Um homem importante. Porque Ana esperou e entendeu que essa espera não era só para ela. Talvez você esteja esperando algo na sua vida, meu irmão e minha irmã, e que você ainda não tenha compreendido que quando Deus liberar isso, não é só para você ser abençoado. Vai te abençoar, mas é para você abençoar muitas outras pessoas. Pessoas que estão perto de você serão abençoadas quando Deus liberar essa bênção na sua vida. Um texto que quase não é citado no púlpito, Miqueias 7:7. Anote aí para depois você ver. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando o meu Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. O 6º exemplo que eu tenho para compartilhar aqui, meus irmãos, são os discípulos de Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus diz assim, discípulos, não saiam de Jerusalém. Eu já fiz tudo o que fiz aqui, fui crucificado, ressuscitei ao 3º dia, estou indo para a casa do meu pai, preparar um lugar, daqui a pouco eu volto para estarmos juntos, mas vocês fiquem em Jerusalém, porque a espera é para os discípulos e para que eles se revistam do poder do Espírito Santo. Isso aconteceu com aqueles discípulos que esperaram o Espírito Santo para começar aquilo que nos traz até aqui. Começou em Jesus, um ministério que Jesus passou aos discípulos, dizendo, vocês são continuadores. O que nós estamos fazendo aqui hoje é porque aqueles discípulos esperaram em Deus. Eles esperaram ser cheios do Espírito Santo. Eu e você, meus irmãos, o que Deus tem para a gente hoje, está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz, nele fomos também escolhidos. Você e eu fomos escolhidos por Deus. É por isso que nós estamos aqui. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Meus irmãos, a espera é espiritual e faz parte da pedagogia de Deus, a fim de nos tornar semelhantes a Jesus. Toda vez que a gente entende o momento de espera e compreende que Deus é fiel, que é um momento de preparo, que eu tenho que me preparar em conhecimento, mas que eu tenho que me preparar física e emocionalmente, que eu tenho que compreender que esse é o momento de sondar o meu coração, que eu compreendo que aquilo que Deus me prometeu está prestes a me dar, não é somente para mim, mas para eu abençoar muita gente. Eu entendo que a única coisa que falta é eu ser cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus tem para mim e para você. A nossa fé, meus irmãos, é uma espera. O que Hebreus 11:1 diz que a fé é? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Dependendo da versão, diz que é a prova das coisas que não vemos.
O que faz você e eu estarmos aqui hoje é uma espera de que Jesus vai voltar para nos buscar. De que nós estaremos com Ele, o veremos face a face como Ele é. Você tem que se preparar para esse dia. Você tem que estar preparado, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e atendeu o meu pedido. Jesus vai voltar para estar conosco. Você está esperando por Ele? Você sabia que Jesus também está esperando por esse dia? Mateus 24:36 diz que o dia e a hora são desconhecidos. Nem anjos, nem o Filho, nem homem nenhum sabe qual a hora Jesus vai voltar. Ele está ali na espera do Pai dizer: Jesus, vai lá buscar os seus irmãos. Eles estão prontos. Eles esperaram com paciência. Eles estão aprovados. Eu sei que às vezes não é fácil esperar. Eu sei que às vezes você está esperando por muito tempo. Mas tenha certeza que se você praticar essas coisas, se você compreender que aquele que prometeu é fiel, você vai passar por essa vida, vai passar por essa espera de uma forma muito mais fácil. Você pode se colocar de pé nesse momento?